tudo bem? No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o diagnóstico do câncer, né? Estou com câncer, e agora? Bom, primeiro eu gostaria de falar que receber o diagnóstico do câncer não significa receber uma sentença de morte, né? Infelizmente, na nossa sociedade, né, o câncer está muito associado, né, à morte. Então, por questão dessa visão da sociedade, né, de que o câncer está sempre ligado à morte, muitas vezes quando a gente recebe o diagnóstico é como se nós estivéssemos sido sentenciados à morte, né? Não só um sentimento interno, mas a visão, né, das pessoas ao nosso redor, e não é a mesma coisa, né? Assim, tá bem longe, na verdade, de ser uma sentença de morte, né? Primeiro porque a ciência evoluiu muito, né, nos últimos anos com relação ao desenvolvimento, né, de tratamentos, enfim, para o câncer. E segundo, que cada caso de câncer, ele é individual, ele é peculiar, né? Posso ter duas pessoas com o mesmo tipo de câncer no mesmo local e ainda assim elas terão respostas diferentes, porque tem a resposta do nosso corpo, né, ao tratamento, a reação do nosso corpo ao crescimento do tumor. Então, o câncer, ele é muito individualizado, tanto que é uma das questões que dificultam, né, o tratamento, porque cada paciente vai acabar reagindo de uma forma, né. Então, assim, eu queria primeiro enfatizar muito que se você receber esse diagnóstico, você não recebeu uma sentença de morte automática, tá? Isso é bem importante a gente frisar, né. E é um sentimento meu, não só quando eu tive o meu diagnóstico, mas as pessoas ao nosso redor também parecem entrar nesse desespero, né? Como se a gente tivesse recebido ali uma sentença, né? E não é, né? E assim, como eu falei um pouquinho no vídeo de ontem, né? Entre a gente achar o câncer, né? Ter um achado ali em algum exame, iniciar um tratamento, é uma longa jornada. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, né? Você que recebeu agora um diagnóstico por meio de um exame, ou um familiar seu, uma pessoa conhecida, né? O que acontece, né? O que vem a seguir? Então, primeiro que cada um vai achar, enfim, né, o seu câncer de alguma forma, seja por exames preventivos, que é o ideal, né? Quando a gente encontra ele na prevenção de alguma doença, e aí a gente vem muito aí ligado aos cânceres de mama nas mulheres, né? E próstata nos homens. Então, a prevenção sempre é o melhor caminho, porque a gente encontraria ele no tamanho menor, e quanto menor a gente encontrar, melhor são as condições de tratamento, né? Mas se eu achei já dentro de um quadro sintomático, né, como foi o meu, a partir de um sintoma que eu fui descobrir a doença, ainda assim, né, foi um exame, enfim, que a gente achou, descobriu o problema, e agora, né? Primeiro que a gente encontrar o local do tumor é só o primeiro passo dentro do diagnóstico, né? O local, o sítio primário que a gente fala, né? Que é onde surgiu ali o primeiro tumor, né? Que pode já estar em metástase, né? Quando a gente descobre, que significa já estar espalhado para outras regiões do corpo ou não, né? O ideal é que esteja ali somente na região primária, e isso vai ser importante no estadiamento da doença, né? Para dizer em qual estágio você está do câncer. Mas assim, o passo mais importante, né, que vai definir muito os rumos do tratamento, é descobrir qual é o tipo de tumor, qual tumor você tem, né? E isso só é possível diante de uma biópsia, né? A realização da biópsia nada mais é do que tirar um pedacinho lá do tumor, né? Levar para uma análise muito criteriosa de patologistas, né? E aí ele vai avaliar qual é o tipo de tumor que está ali localizado em X região do seu corpo, né? Isso leva um tempo, né? Assim, se a gente pensar no SUS, um tempo é ainda um pouco maior, porque muitas vezes precisa de um processo cirúrgico, né? Para fazer ali essa retirada desse pedacinho do tumor, né? Ou não, se é câncer de pulmão, por exemplo, é uma tomografia que se faz guiada, eu sei porque eu já fiz uma, para retirar ali um pedacinho do tumor sem anestesia. Então, o local contribui muito nesse sentido da biópsia, né? Mas a maior parte das vezes isso é feito por meio de uma cirurgia, né? No meu caso, em que a cirurgia não foi uma primeira abordagem, então primeiro a gente faz ali, né, a biópsia, descobre qual é o tipo de tumor,
E aí, né, a junção do tipo de tumor com o seu local vai entrar na definição de tratamentos, porque de acordo com o tipo de tumor que você tem, os médicos vão saber se ele reage melhor à cirurgia, se ele reage melhor à quimioterapia ou radioterapia, enfim. Então, o tipo de tumor, ele é muito importante, ele é a chave, na verdade, para definir o seu tratamento, tá? O que é muito importante falar também, que em algumas situações, por exemplo, né, câncer de mama, ou eu tive agora recentemente na família um câncer de colo de útero, o processo foi um pouco inverso. Então, primeiro detectou-se de fato ali que era um tumor, né, pela característica, ou às vezes um nódulo no seio, e a gente retira isso e depois manda para uma análise, né? Também pode ser um outro caminho, né? Às vezes a gente faz a biópsia antes e também faz a cirurgia, ou às vezes a gente faz a cirurgia e depois realiza a biópsia para saber o tipo de tumor. Isso é bem importante, porque dependendo do tipo de tumor, vai definir que além da cirurgia é preciso fazer, por exemplo, quimioterapia ou radioterapia, né? Bom, descobri, deu tumor, fiz a biópsia, voltei ao meu oncologista e aí vamos definir, né, as condições de tratamento. Eu queria falar um pouquinho sobre como a quimioterapia funciona, né? A quimioterapia, ela geralmente, ela é um medicamento que vai atuar nas células de rápido crescimento. Então, os tumores, eles costumam ter uma característica de crescer muito rapidamente. Então, as quimioterapias costumam atuar nessas células que se dividem rapidamente, porque ali está enquadrado o meu tumor, e aí eu vou atuar, né, para impedir esse crescimento de alguma forma ou para destruir essas células de rápido crescimento. E é por isso que a gente perde cabelos, por exemplo, né? Porque os cabelos são células de rápido crescimento e caem, né? Porque também são afetadas com a medicação que a gente toma, né? Só um adendo. E a radioterapia, ela é basicamente, né? Assim, bem basicamente falando, vários feixes, né? De lasers, que a gente não consegue enxergar isso no tratamento, né? Que vão atuar literalmente queimando ali o tumor, né? Cauterizando, né? Para matar mesmo ali o tumor e também as regiões ao redor, né? Às vezes a gente usa também a radioterapia depois da cirurgia para ter certeza que ali onde estava o tumor eu vou queimar essa região ao redor para que não tenha ficado nenhuma célula e depois, né, volte a aparecer ali na região que eu retirei o tumor, tá? A radioterapia é um processo para o paciente relativamente mais tranquilo, porque basicamente você vai deitar em uma máquina, né? E aí nessa máquina, como se fosse mais ou menos uma tomografia, né? Só que ela se movimenta, né? Ela vai girando ali ao redor do paciente que está deitado, né? A gente não sente nada na hora, é completamente indolor, né? E vai ali emitindo, né, os lasers de acordo com o que foi programado, né? E isso também é feito um processo antes da gente começar a radioterapia, que a gente faz a programação, em que você vai trabalhar ali por meio de imagens, né, a programação de onde a máquina vai atuar. Então, no meu caso, que foi na região da cabeça e pescoço, a gente ainda faz uma máscara para prender, né, bem o rosto ali na maca, para ter certeza de que não vai andar nem um centímetro para lá ou para cá, porque isso afeta, né, ali o tratamento. Bom, e ainda depois que você faz todo esse tratamento, né, geralmente vocês têm ali mais uma espera para verificar a eficácia, né, o quanto que isso foi eficiente ao seu tratamento. E no caso das quimioterapias, você faz dois, três ciclos de quimioterapia, faz exames para ver como é que a coisa está funcionando lá dentro, e aí depois volta, e aí faz mais exames, né? A quimioterapia você consegue ir acompanhando mais ao longo do processo. A radioterapia não, você faz todo o tratamento primeiro, para no final, depois de um tempo, porque a radioterapia ela ainda fica funcionando no seu corpo, né? A radiação por um bom tempo, né? Então a gente tem que dar um tempo ali para o corpo estabilizar, né? Desinflamar um pouco, na verdade, antes de fazer o exame, enfim, para verificar como que a situação encaminhou, né? Mas assim, mais do que falar um pouco tecnicamente, né, de como as coisas funcionam, né? Eu queria muito, na verdade, ir pro lado emocional, né?
Quando a gente descobre o câncer, é muito natural que a gente sinta medo, né? O medo faz parte. Tudo que é novo nos assusta e ainda há algo que vem com essa carga tão pesada da sociedade, né? Eu fiz um post outro dia no meu Instagram refletindo um pouco sobre isso, né? Do porquê que o câncer é um tabu social, né? Se a gente tá numa roda de conversa falando sobre câncer, é natural que as pessoas mudem o tom da voz, né? Evitem falar a palavra câncer, falar aquela doença lá, né? Por que que isso, né, tem esse peso tão grande, né? Tão forte, e isso atrapalha muito quando a gente recebe um diagnóstico, né? Porque a gente vai para esse lugar mesmo de que eu estou em uma morte iminente, sabe? É muito natural. E aí, pensando um pouco sobre isso, eu acho que está muito ligado ao nosso imaginário coletivo, né? Assim, se a gente for pensar em filmes em que a pessoa tem câncer, aqui em casa a gente parou de ver por conta da minha filha, porque geralmente as pessoas sempre morrem no final, né? Ou assim, quando conseguem vencer um processo de luta assim, quase super-humano, heroíno, né? Que causa ali uma comoção no vilarejo para que a pessoa, né, sobreviva. E não é assim, né? Se a gente for parar para olhar, quantos de nós não conhecemos pessoas, né, que já tiveram câncer e acompanham o câncer atualmente? É claro que ele é uma doença grave, então ele leva, assim, ao óbito. Eu não estou tirando aqui de forma nenhuma a gravidade da doença, ela é uma doença grave. Mas, como eu disse, ela é muito particular, né? Como é que ela vai atuar no teu corpo, ela é muito pessoal, né? Então, acho que esse peso maior que a gente carrega vem muito desse imaginário coletivo da doença, né? Então, emocionalmente, é de fato, assim, é complicado de lidar mesmo, né, com o diagnóstico. Mas o que eu queria dizer a gente tem que tranquilizar, né? Porque não adianta a gente entrar no modo de desespero. Nosso desespero ele não vai contribuir de forma nenhuma para que as coisas andem mais rápido ou que, né, caminhem melhor. Muito pelo contrário, nosso desespero pode, né, atrapalhar ali tanto o diagnóstico médico quanto o nosso emocional, né? Se desesperar vai ser mais difícil para você lidar com essa situação toda. Então, de alguma forma, a gente tem que manter a calma, né? Ter muita confiança de que eu estou com bons médicos, né? Eu faço todo o meu tratamento em São Paulo, no Hospital AC Camargo. Eu gosto muito de fazer lá, porque lá eu tenho vários profissionais no mesmo lugar, então isso facilita um pouco as questões de um médico conversar com outro, ainda mais no meu caso, né, em que ele é multidisciplinar por conta da raridade, enfim, da situação toda que eu já comentei um pouco no vídeo anterior, né? Mas você tem que procurar alguém da sua confiança, né? Eu troquei de médico ao longo desses 6 anos já, 2 vezes. Depois eu falo um pouco sobre isso. Eu quero fazer um vídeo específico sobre isso, né? Porque você tem que ter segurança na pessoa que está do seu lado. Isso faz muita diferença, né? Ter a confiança de que a pessoa que está ali te avaliando como médico está de fato te olhando como pessoa, né? E não como um câncer ou como um número. Isso é muito importante, né? Ter um profissional que de fato te acolha. O acolhimento também ele é muito importante, né? Porque eu acho que o profissional ele pode ser maravilhoso, né? Ter mil formações, mas se ele não for sobretudo humano, né? Nesse momento em que a gente fica tão fragilizado pela doença, ele não tem muita serventia, na verdade, né? Bom, e voltando um pouco, né, sobre manter essa calma, não significa que você não pode chorar, que você não pode sofrer. Eu acho que você deve sim sentir o que vier à tona, né, por um momento. Então, deu vontade de chorar, chora mesmo, sabe? Vai pro chuveiro, né, joga uma água no rosto, deixa sair ali esse sentimento, né, essa sensação ruim, mas no passo seguinte se levanta para a batalha, né? Eu acho que a forma como a gente enfrenta o câncer, ela é crucial, assim, ela é determinante, né, para o nosso tratamento. A gente não pode deixar a doença nos abater, né? Porque quanto mais abatido você ficar, quanto mais o seu emocional, né, trabalhar de forma negativa, mais difícil as coisas vão ficar, né? Então, é de fato tentar lidar da melhor maneira dentro do possível, né? Eu também diria que é muito importante você buscar acolhimento, né? Esse acolhimento pode ser na sua família, né? Ou um amigo de confiança, alguém que você possa conversar sem julgamentos, de colocar ali para fora mesmo aquilo que você está sentindo, né? Sem ter que ficar medindo palavras ou se preocupando como o outro vai receber. E aí, nesse ponto, eu acho que a psicoterapia ela é muito importante, né?
pessoa que esteja dentro do nosso ciclo de convivência, ela também está sofrendo junto com a gente, né? Então, muitas vezes eu falo por mim, é difícil até você conseguir desabafar sem ter a preocupação de como o outro está para receber, né, aquele desabafo. Então, os amigos são muito importantes, né, nesse processo também, porque de certa forma, por mais que eles estejam vivendo isso, é bem diferente, por exemplo, do que o seu parceiro, seu pai, né, seus filhos, sua família mais próxima, né? E pode ajudar muito nesse acolhimento. Mas, de novo, repito, né? Eu acho que a psicoterapia tem um papel fundamental nesse período, né? Na verdade, eu acho que todos deviam fazer terapia, mas principalmente nesse período do diagnóstico, né? Dessa espera pelo tratamento. Essa espera em termos de tempo, ela é longa, tá, gente? Assim, entre você descobrir algo, de fato, começar a tratar, você pode contar aí quase uns 2 meses, sabe? Porque você vai ter que repetir exames para verificar se de fato é aquilo que foi encontrado. Muitas vezes você tinha feito uma tomografia, você vai partir para ressonância, porque a ressonância ela tem, né, uma delimitação melhor ali do quadro, uma qualidade melhor mesmo, né? Do quadro da doença. E aí você volta, e aí faz um PET scan, que é para verificar se a doença ela tá somente num local, né, que você descobriu ou se ela, né, está espalhada pelo corpo. Então, o PET scan também é muito importante nesse processo do diagnóstico, né, de estadiamento da sua doença. Então, aí você vai num profissional, vai em outro, vai definir. Ainda depois de definido, se você tem convênio médico, né, tem um período de aprovação ali, né, do plano de saúde para o seu tratamento de fato começar. Se você está pelo SUS, ainda tem as filas, né, de espera, porque de fato ela existe, né? A gente tem um gargalo grande no SUS, mas que bom que temos o SUS, né? Porque ela é uma opção para as pessoas que não têm o convênio médico, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, é um tempo longo, né? E aí, se a gente entrar em desespero, né? Você vai viver em modo desespero por 2 meses, né? Imagina o desgaste que isso gera para o teu corpo, né? Então, quanto mais você conseguir driblar aí essas sensações, né? Para viver de uma forma melhor, menos você vai exigir do teu corpo, né? Você imagina você ficar por 2 meses com uma sensação de fuga, né? De muita adrenalina dentro do teu corpo, quanto que isso não vai te trazer de malefícios, né? Então, é tentar mesmo, de alguma forma, levar isso de uma forma mais leve, né? Eu acho que a informação também ela é muito importante, então eu acho muito válido você pesquisar um pouco sobre o seu tipo de tumor, né? Ler para você entender muito bem como é que isso vai se desenvolver, mas sempre procurar boas fontes, né, pessoal? Não dá para simplesmente colocar lá no Google e aí tudo que você joga no Google, né, ele vai dizer que é câncer. Minha cabeça tá doendo, você tem um câncer. Não, é você procurar boas informações. Então, geralmente é onde eu vou, né? A gente tem o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, o próprio AC Camargo, né? São locais onde a gente tem ali vários livretos informativos, várias notícias, né? Para você entender um pouco sobre a sua patologia. E eu acho que isso é muito importante para que você consiga conversar com o teu médico sobre as opções, né? Essa é a forma como eu lido, né? Eu gosto de estar bem informada para conseguir debater com o meu médico. Mas tem gente que não é assim, tá tudo bem também. Né? Se você não gosta de saber a respeito, então não precisa sair ali fazendo uma pesquisa muito aprofundada. Mas eu acho que o mínimo de informação você precisa ter, né? Para quando o teu médico for ali discutir com você, você tá um pouco ali por dentro, né? Porque de fato, gente, quando você descobre o câncer, assim, é um mundo novo que se abre na sua frente e você não quer lidar com esse mundo novo, porque você não queria estar naquele lugar, né? Mas você está. E agora que você está, o que você vai fazer com isso, né? Eu prefiro lidar. Então vamos lidar com a situação de maneira equilibrada. Eu falo aqui de lidar de maneira equilibrada, porque assim que eu descobri há 6 anos atrás, não foi bem assim também que eu lidei, né? Então a minha ideia, inclusive, de abrir esse espaço, né, é compartilhar essas minhas vivências para que você, quando descubra o teu problema, né, não precise passar por tudo aquilo que eu passei, né?